Olá pessoal, aqui é o Rui da OGFX. Esse vídeo é mostrando como que eu faço, para fazer minhas operações aí no portfólio da moeda e quais são os conceitos que eu uso, tá? Quais são os conceitos que eu tenho arraigado aí para poder fazer o portfólio, beleza? Então, sem muito demora aí, vamos pegar aqui os conceitos e aí a gente vai para o sistema para ver essa aplicação, beleza? Então tem alguns conceitos que eu uso, tá? Para mim poder fazer aí o portfólio, tá? Aqui nós temos o box, ok? Temos o box aqui. E tudo gira em torno desse cara, tá? Tudo gira em torno do box. Por quê? Porque aqui nós temos uma região compradora e aqui nós temos uma região vendedora, tá? Então, quando a moeda está caindo aqui, não significa que ela está caindo muito forte. Quando ela está subindo aqui, não significa que ela está subindo muito forte. Porém, dentro disso aqui, a gente tem uma combinação com os outros times, tá? Que talvez aqui ela tenha uma força relevante e talvez aqui ela tenha uma fraqueza relevante. Beleza? Então, vamos entender o box aqui, para a gente poder entender como que eu faço aí esse conceito, tá? Ok? Então, o primeiro conceito que eu uso, pessoal, tá? Aí é o conceito do ciclo, tá? Então, aqui a gente tem um ciclo da moeda. Esse ciclo, né? Ele refere aí a cada time frame, né? Cada time frame tem seu ciclo, tá? Então, a moeda chegou aqui, ela completa ciclo, ela completa ciclo, ela completa, né? Significa que ela vai ter que subir daqui porque ela completou? Não, né? Mas ela completa ciclo. Então, quando a moeda chega aqui, eu tenho que olhar com os olhos que aquele time frame ele já completou o ciclo, tá? Então, o primeiro conceito que eu uso é o conceito aí de ciclo, tá? Referente ao box, beleza? O segundo conceito que eu uso, pessoal, para poder fazer minhas operações em relação ao box, tá? É o conceito aí da estrutura, tá? Qual que é a estrutura daquele time frame naquele momento? Então, ele está nessa estrutura, tá? São as estruturas. Então, se ele está aí numa estrutura de alta, ou se ele está numa estrutura de baixa, tá? Então, aqui nós temos uma estrutura de alta e a estrutura de baixa seria a mesma coisa, inverso, né? Acho que nem precisa desenhar, tá? Então, são as estruturas. Então, primeiro eu uso o ciclo, segundo o conceito, eu uso a estrutura, tá? Aqui do time frame, em relação ao box, tá? Vamos pegar mais um conceito aqui que a gente usa. Então, o primeiro conceito aí é do ciclo, né? Depois nós temos o conceito aí da estrutura, ok? E o terceiro conceito, pessoal, que eu uso aqui é da retomada, tá? Então, a retomada, como que ela funciona, tá? Então, se o preço e a estrutura, ela está numa estrutura de alta, sempre que ela chega nessas regiões, ela pode ter uma retomada de força. É o conceito da retomada, tá? E aí, numa estrutura de baixa, automaticamente, nós temos a mesma coisa, tá? Nós temos a mesma coisa. Deixa eu apagar isso aqui. Nós temos aí o conceito da retomada, tá? É um conceito muito importante aí. Aqui nós podemos fazer uma retomada de alta, tá? E aqui
nós podemos ter uma retomada de baixa, tá? Podemos ter uma retomada de baixa, ok? Então eu uso o ciclo, tá? A estrutura, se é uma estrutura de alta, uma estrutura de baixa, a retomada, né? Se ela vai ter um ponto de retomada ali, ok? Só mais um conceito, ok? Uma outra coisa que a gente usa, depois nós vamos lá para o sistema, tá? Uma outra coisa seria a aceleração e desaceleração da moeda, daquele devido time frame, tá? O que isso significa? Se nós temos o preço, tá? Ele caindo. Então, quando o preço ele chega aqui, ele tende a ter uma fraqueza na sua queda, tá? Quando ele entra dentro do box, ele tende a perder um pouco aquela potência. Ah, Rui, mas aqui ele vai subir? Ele continua caindo, né? Se a gente olhar para a linha, ela continua de venda. Uma venda fraca não é uma compra, tá? Então isso é bem importante a gente lembrar. Quando o preço ele vem subindo e ele entra no box, significa que ele perdeu um pouco a sua potência de compra. Ah, então ele vai cair. Uma compra reduzida, fraca, naquele devido time, tá? Sempre lembra disso, não é uma venda, tá? Então, um outro conceito que a gente aplica é o conceito da redução de força dentro do box, ok? Da redução de força dentro do box, beleza? Esse é um outro conceito, tá? Mais um conceito que a gente aplica aí é o conceito da correlação, tá? Da correlação. Por quê? Porque às vezes você tem uma determinada moeda para cair e você tem mais 2 ou 3 moedas que são correlacionadas negativamente com essa moeda. E aí automaticamente não tem como todas essas moedas elas caírem no mesmo tempo, porque a correlação entre elas é negativa. Então a gente usa o conceito da correlação, por quê? Porque às vezes você vai ter uma subida em uma moeda que ela não tem um padrão de compra, mas ela subiu devido à fraqueza da sua parceira, que a correlação é negativa com ela. Então, se aquela correlação é muito forte e aquela moeda, determinada moeda, ela cai, a outra moeda ela tende a subir, mesmo que ela não tenha um padrão definido muito claro, devido à sua correlação. Isso vai acontecer todo dia? Não, isso geralmente acontece quando as moedas elas estão bem correlacionadas, tá? Há momentos no mercado que elas descorrelacionam. Mas é um conceito que a gente também usa, é o conceito aí da correlação. Beleza, pessoal? Então, esses são os conceitos, né, que eu uso aí para fazer aí as minhas entradas, beleza? Então, agora nós vamos para o sistema, tá? Para a gente poder entender como que nós fazemos isso aqui, tá? Podemos pegar qualquer dia aí, vamos pegar o dia de hoje mesmo, ok? Para a gente poder entender o que a gente o que é que a gente faria ontem aqui, tá? Então vamos começar pelo áudio, tá? Vamos começar pelo áudio aqui. Lembrando dos nossos conceitos, né, que a gente usa em relação ao box, tá? Lembrando dos nossos conceitos que a gente usa em relação ao box, o ciclo, a estrutura, a correlação, a retomada, tá? Então todos esses conceitos serão aplicados aqui. A redução de força, seja de compra ou de venda, tá bom? Então vamos lá.
olhando para o áudio, tá? Digamos que nós estávamos aqui ontem à noite, então vamos analisar qual moeda a gente poderia ter um êxodo aí, ok? Então, começando pelo semanal, tá? A gente usa aqui semanal ao H1, tá? Mas se você usa o sistema OGFX no MetaTrader, você pode acrescentar aí o mensal também, não tem problema nenhum, tá? Por quê? Porque você vai determinar a quantidade de time frame, ok? E o peso da quantidade do time frame, a região que ele está, se aquele peso é um peso mais vendedor ou é um peso mais comprador, somando todos esses quesitos que a gente viu. Legal? Então vamos lá. Olhando para o Audi ontem, o Audi semanal está subindo, tá? É assim que eu olho, tá? Que é como se eu estivesse fazendo a minha própria análise, beleza? Então o semanal está subindo, ok? Semanal, eu tenho que fazer essa pergunta, o semanal ele está subindo livre ou ele está subindo em uma desaceleração, tá? Não, ele está subindo livre. Ele está em um ponto de parada, tá? É algo aí também que a gente tem que lembrar, né? Dos pontos de parada, todos esses pontos são pontos de parada, todos são importantes, tá, pessoal? Todos. Porém, esses pontos de parada, eles só vão ter relevância dentro de um contexto. Ele, isoladamente, ele não serve para nada. Eles têm que estar dentro de um contexto, tá bom? Então, vamos lá. Semanal está subindo, ok? Semanal subindo. Está livre para subir? Tá. Ele não está numa compra desacelerada semanal, que também não é uma venda, tá? Uma compra desacelerada, fraca, continua sendo uma compra, não é uma venda. Por isso que nós vamos somar todos os times para ver o peso, se é mais um peso comprador ou se é mais um peso vendedor, beleza? Então, olhando para o áudio ontem, semanal está subindo, não está com a compra reduzida, tá? O que é que o semanal deve aqui? Ele deve um ciclo de alta. Por que que ele deve um ciclo de alta? Porque ele já completou ciclo, tá? Lembra do nosso conceito? Conceito de ciclo? Então, quando ele passa por aqui, ele está me devendo agora um ciclo de alta. Quando ele passa por aqui, ele está me devendo um ciclo de baixa. Está me devendo um ciclo de baixa, está me devendo um ciclo de alta, está me devendo um ciclo de alta, está me devendo um ciclo de baixa. Então, nesse momento, ele está me devendo um ciclo de baixa. Isso não quer dizer, tá, pessoal, que toda vez que ele passa pela vermelha e passa pela verde, ele tem que cair, tá? Rui, mas ele às vezes caiu daqui, ó. E aqui ele caiu daqui de cima. É justamente por isso que nós usamos o contexto dos times. Porque essa queda ela só vai acontecer quando você tiver um contexto. Ou uma subida só vai acontecer quando você tiver um contexto, tá? Mas você tem que ter na sua cabeça, na hora da soma dos times frame, tá? É que quando ele passa por aqui, ele te deve um ciclo de alta, beleza? Então, o semanal, usando todos esses nossos conceitos que nós acabamos de ver aqui, o semanal ele me deve um ciclo de alta, certo? E ele está subindo? Tá. Ele está desacelerado? Não. Então, ele me deve um ciclo de alta. Então, semanal, eu posso dizer que eu tenho compra no semanal. No diário, tá? O diário, ontem ele fechou com o flutuante para baixo. Ele abriu o mercado com o flutuante para baixo. O que seria flutuante? Quando o mercado ele fecha, quando ele abre a ponta, ela abre para um outro lado. Seja mais para cima, seja lateral, seja para baixo, esse é o flutuante. A grande questão desse flutuante, como que ele vai funcionar? Ele só vai funcionar dentro do contexto, tá? Não adianta o preço estar subindo e você pegar um flutuante caindo. Quando ele abre para baixo, se todo o contexto é comprador. Aquele flutuante ele vai voltar para a compra, tá? Então é sempre o contexto.
beleza? Então vamos lá, semanal eu tenho compra, diário ele abriu flutuante para baixo. Então o diário está querendo me dar venda, né? O diário está me dando venda. E aí entra o nosso próximo conceito aqui, que é o conceito da estrutura. Qual que é essa estrutura? É uma estrutura de baixa ou uma estrutura de alta? Vamos traçar aqui para a gente entender. Rompeu o topo, opa, é uma estrutura de alta. A distribuição do diário é comprador. Beleza? Não significa que ele não vai cair, tá? Mas é uma estrutura compradora. Isso já me alerta que a estrutura compradora ela precisa ter um peso muito forte para ela poder cair. Tá bom? Porque a estrutura é compradora. Mais um conceito entrando em ação aqui. Diário fecha para baixo. Beleza. Então eu tenho o semanal subindo e o diário caindo. Então o que é que eu faço? Eu vendo pelo diário ou eu compro pelo semanal? O diário, ele está dentro do box com a força reduzida? Não, ele não está. Ele não está. Então, ele também está livre para cair, apesar da sua estrutura ser compradora. Beleza? Então, vamos lá para o H4. Então, eu tenho semanal em compra e diário em venda. No H4, quando a gente vem para o H4, vamos ver a noite aqui, dia 19, aqui, ó. Aqui, tá? Então, o que é que a gente tem no H4 aqui? A gente completou o ciclo, completamos o ciclo, completamos o ciclo e completamos o ciclo. Então, o H4, ele completou o ciclo. Tá? Então, se o H4 ele completou um ciclo vendedor, automaticamente ele está me dando um peso em quê? No semanal. Por quê? Porque o semanal ele está em compra, não está em uma compra desacelerada, tá? Ele está em compra, ok? E o meu H4 ele fechou um ciclo de venda. Então esse H4 fechando o ciclo de venda, ele passa a somar com o semanal. Ok? Então, o meu H4 está do lado do meu semanal. Beleza? Ciclo de venda fechado. E aí a gente vai para o H1. Quando a gente chega no H1, o H1, ele veio, fechou ciclo, fechou ciclo, fechou ciclo, tá? Aqui não é o mesmo, tá? Porque ele fechou aqui, não passou. Não fechou ciclo, tá vendo que ele não fecha um ciclo de alta? Ele não fechou, tá? Então, esse H1, o que é que ele me deve? Ele me deve um ciclo de alta ou um ciclo de baixa? Ele me deve um ciclo de alta. Por quê? Porque ele já fechou o ciclo de baixa. Então, ele está me devendo um ciclo de alta. Então, por mais que esse H1 ele venha para cá, ele tende a subir depois. Então, se o meu H1 ele está me devendo um ciclo de alta, com quem que ele está somando? Ele está somando com o mensal. Sendo assim, quantas forças me restam para a venda? Apenas a força do diário. Tá? E a força dos times do semanal e do H4 e do H1, eles estão somando com o semanal. Então, eu tenho 3 contra 1. Então, a minha probabilidade é que o Audi ele tenha compra. Tá? Ele pode ser uma compra muito boa? Não, ele pode ter um pouco de dificuldade no portfólio,
devido à região do H1, porque o H1 ele pode descer para depois ir buscar o seu ciclo, tá? Pode descer para ir buscar seu ciclo. Mas como eu sei que ele não vai descer aqui e ir embora, tá? Como eu sei que ele não vai fazer isso, aí a gente tem o conceito que a gente falou da estrutura. Distribuição de venda, pullback, distribuição, fundo duplo, subiu, rompeu o topo, rompeu o fundo, fez um pullback. Então essa estrutura está ficando para trás. A estrutura vendedora aqui está ficando para trás, tá? Fundo, o último fundo que foi rompido, ficou para trás. E agora ele rompe esse topo e faz um pullback. A probabilidade é que ele desenhe esse cenário. Tá? Então ele vai voltar a fazer o seu pullback e começar a subir. Ok? E estrutura, você pode chamar também de price action, como quiser. E estrutura, mudança de estrutura, começa a mudar a estrutura. Então, olhando para isso, com os conceitos que a gente tem ali do box, nós temos aqui uma probabilidade de compra no Audi. Tá? Só que isso é suficiente? Não. Então eu tenho, automaticamente, eu analisando o Audi, eu tenho que analisar o NZD. E eu tenho que analisar o dólar. Por quê? Porque essas moedas, elas são negativas, elas têm uma correlação negativa. Então, se eu tenho uma probabilidade de compra no Audi, no NZD, tá? E eu não tenho probabilidade de venda no euro, provavelmente o dólar ele vai cair devido à sua correlação. Se eu não tiver uma ótima probabilidade de compra para o dólar, provavelmente ele vai cair. Então vamos analisar aí o NZD para vocês entenderem quando que a moeda ela tende a performar melhor. Tá? Olhando para o NZD no semanal, o que é que nós temos? Um NZD em compra, porém uma compra reduzida. Tá? E aí nós vamos pegar a nossa estrutura, o que é que a gente vai ver? Que o NZD, ele já rompeu essa estrutura de baixo. Então ele está querendo subir. Qual é o ciclo que o semanal do NZD me deve? É um ciclo de alta. Por quê? Porque ele já fez o ciclo de baixa. Então esse cara ele tende a subir. Vim aqui retomar a venda, vim aqui retomar a venda, mas daqui ele tende a subir. Ok? Ele me deve um ciclo de alta. Então o semanal ele está com uma compra reduzida, mas essa compra não é uma venda. Ela continua sendo uma compra, porém reduzida. Mas é uma compra, beleza? Então, o meu semanal do NZD, ele está me dando uma probabilidade de compra, certo? Reduzida, mas uma probabilidade de compra. Tá? Por quê? Me deve ciclo de alta. E a estrutura foi quebrada. Então, vamos para o diário. Quando nós chegamos no diário do NZD, o que é que nós vemos aqui no diário do NZD? Algumas coisas importantes. Tá? Primeira coisa, o meu conceito de estrutura. A distribuição foi compradora. Tá? Rompimento de topo. A estrutura é compradora. Então ele pode retomar daqui, daqui ou daqui, que é a nossa retomada. Tá? Então qualquer ponto desse é importante para mim ficar de olho. Beleza. Mas ontem o NZD ele abriu o score aqui, né, que nós podemos chamar aí de flutuante, ele abriu o flutuante lateral. Isso fala muita coisa, tá? Lembram do conceito que eu falei que os pontos de parada, eles só são importantes se tiver dentro de um conceito, dentro da estrutura?
senão eles não valem para nada. Beleza. Então, o diário, ele abriu o flutuante lateral. Aonde? Em cima de um ponto de parada. Tá? Em cima de um ponto de parada. Beleza? Então, o meu diário é uma venda também reduzida. O meu diário também está com a venda reduzida. E o meu semanal está com a compra reduzida. Então, como eu tenho diário, compra reduzida, venda reduzida e semanal, compra reduzida, eu não tenho o que fazer com esses caras, apesar da estrutura ser compradora. Eu não tenho o que fazer com esses caras. Eu preciso ver os menores se eu consigo me apoiar de algum dos lados. Ok? E o diário, ele me deve um ciclo de venda, de baixa. Então, ele pode abrir lateral aqui e pode furar isso aqui, porque ele me deve um ciclo de baixa. Tá? Vamos para o H4. No H4, o que é que a gente tem aqui no H4? Vamos ver onde que ele está ontem à noite aqui. Aqui. O H4 ele estava na média. E aí ele está em cima de onde? De um ponto de parada. Esse ponto de parada é importante? Nesse momento ele é. Por quê? Porque o H4 ele completou um ciclo de venda. Tá? Ele completou um ciclo de venda. Então, esse ponto de parada, qualquer ponto de parada aqui para ele é importante. Ok? Então, o H4, ele nos deve o quê? Um ciclo de alta agora. Significa que ele vai subir daqui? Não, a gente tem que ver todos os times, tá? Mas ele me deve um ciclo de alta. Então, se ele me deve um ciclo de alta e o semanal está subindo, esse cara está do lado do semanal. Porém, o semanal está ali no box. A força do semanal é um pouco reduzida. Tá? Mas ele me deve um ciclo de alta. Ele está do lado do semanal. Então, vamos para o H1 para a gente entender o que é que a gente tem aqui no H1. Tá? E aí, no H1, a gente tem algo interessante aqui no H1. Tá? Nós tivemos aqui o H1, que nos devia um ciclo de alta, ele fez. Passou a nos dever um ciclo de baixa, ele fez. E ontem, onde que ele estava aqui? Aqui. Estava aqui. Então, o H1, ele completou um ciclo de baixa. Então, esse H1, ele pode vir em qualquer ponto de parada desse aqui, ó, e voltar a subir. Por quê? Porque ele já completou um ciclo do H1. Então, automaticamente, ele completando o ciclo do H1, ele entrou do lado do semanal, que me deve um ciclo de alta. O H4 completou um ciclo no H4, ele entrou do lado do semanal, que me deve um ciclo de alta. Tá? Então, agora eu tenho diário, eu tenho H4, H1 e semanal. Então, eu tenho novamente, no NZD, 3 contra 1. Tá? 3 contra 1. Ok? Então, o que é que eu vejo aqui? Eu vejo que o NZD ele tem uma probabilidade de compra. E o Audi, ele também tem uma probabilidade de compra. Tá? Pode não ser aquela compra, né? Porque a gente teria que estar um pouco melhor posicionado aqui embaixo. Mas eles têm probabilidade de compra. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que são moedas que eu não poderia vender essas moedas nesse exato momento. São moedas que eu não posso vendê-las. Ok? Porque todo o nosso conceito aqui, ele está dizendo que a probabilidade é compradora. A nossa estrutura do H1 também tem essa probabilidade. É uma estrutura compradora, porque ela já rompeu essa região. Tá vendo? Foi rompida.
pode chamar de price action, como quiser, tá? A nossa estrutura, ela foi perdida, beleza? Só que isso aqui não é o suficiente, por isso que eu tenho que fazer análise de todas as moedas devido às suas correlações. E sabendo que o AUD, o NZD, eu poderia até fazer o euro aqui também, poderia fazer o CHF, poderia fazer o Yen, tá? Que todas essas moedas elas são correlação negativa com o dólar. Então, quanto mais moedas dessas aqui eu tiver na região inferior, mais poder eu tenho de venda no dólar. Tá? Porque todas essas moedas, se elas estiverem em condições compradoras, elas pesam juntamente umas com as outras, elas forçam uma venda no SD, que é uma correlação negativa com todas elas. Ok? Aplicando aí o nosso conceito. Então, o que é que eu tenho que fazer agora? Se eu vi que o AUD ele tem probabilidade e o NZD ele tem probabilidade, nós vamos para o SD. Para nós sabermos no SD qual que está melhor. Se o SD está em cima, se ele está embaixo, se a correlação vai nos ajudar nesse momento. Então, vamos lá para o SD. No SD, pessoal, o semanal, ele nos deve um ciclo de alta. O SD está próximo de um ponto de parada, está numa região muito perigosa, tá? Está nesse fundo aqui, tá? E ele nos deve um ciclo de alta, mas ele demonstrou essa alta já? Não. Não significa, tá, que o semanal ele estando assim, você não pode comprar o dólar, você pode sim. Vai depender da confluência do diário H4 e H1, você vai comprar o dólar e muitas vezes mesmo com o semanal todo esticado. Ok? Porque é o contexto que vai mandar a quantidade de força para um lado ou para outro. Beleza? Mas o dólar, o semanal está vendido. Né? Ele nos deve um ciclo de alta, mas ele não demonstrou essa força ainda, mas ele nos deve. Então, quando eu olho para o semanal do dólar, eu olho um semanal em venda, me devendo um ciclo de alta. Então, o semanal está em venda no SD. Vamos para o diário. O diário no SD, ontem à noite, ele fechou abaixo da média. Tá? Ele fechou abaixo da média. Ele tem espaço até a verde do box para descer e ele fechou abaixo da média. Então, o que é que eu tenho aqui no diário? Tá? O que é que eu tenho no diário aqui? O diário, ele me deve agora o quê? Um ciclo de venda, um ciclo de baixa. Então, o semanal, ele me deve um ciclo de alta e o dólar, no diário, ele me deve um ciclo de baixa. Tá? Então, com quem que eu vou aqui? Eu vou com o semanal, que me deve um ciclo de alta, mas está caindo, ou eu vou com o dólar, que me deve um ciclo de baixa. E não está subindo, isso é importante. Não está subindo, ele fechou buscando o box. Então, o diário do dólar, ele não fechou, ele não abriu flutuante, né? Ele não abriu o mercado subindo. Ele abriu buscando o box, ele abriu caindo, obedecendo ainda o movimento do semanal. Tá? Então, o semanal do dólar, em queda, me devendo um ciclo de alta. O semanal, o diário do dólar, fechou caindo, o flutuante abriu para baixo, me devendo um ciclo de baixa. Perceba que eu tenho uma diferença entre AUD e NZD aqui, do diário. O diário ele abriu meio que quase combinado com o semanal, ok? Mas isso não é suficiente. Então vamos para o H4. No H4,
Vamos ver onde que o dólar abriu. Tá? O H4 do dólar, ele nos deve um ciclo de alta. Tá? Ele nos deve um ciclo de alta. Ele veio aqui, fechou o ciclo, subiu. Fechou o ciclo, caiu. Fechou o ciclo, está subindo. Tá? Está subindo. E agora, esse H4 aqui, ele vai subir ou ele vai cair? Aí você pode pensar, poxa, ele deve um ciclo de alta, ele vai subir apoiado pelo semanal, negativo. O semanal do NZD, ele está como? Subindo desacelerado dentro do box. O semanal do Audi está subindo abaixo do box, sem estar desacelerado. O semanal do dólar está caindo. O semanal do dólar não está subindo. Então o H4 ele não vai entrar do lado do semanal porque o semanal está caindo. Ele está me devendo um ciclo de alta, mas eu não tenho ninguém para apoiar esse cara agora. Porque o semanal está caindo. E o diário abriu caindo, flutuante buscando o boxe. Então esse H4 me deve um ciclo de alta e aí os pontos de parada são importantes. Ele está justamente em cima de um ponto de parada. Ele pode buscar verde ou não, tá? Mas é suficiente? Não. Vamos para o H1. Quando a gente chega no H1, o H1 ontem à noite, o que é que ele fez? Ele completou um ciclo de baixa, completou um de alta, completou um de baixa, completou um de alta, completou um de baixa e completou um de alta. Então, o H1, ele me deve um ciclo de baixa. Apoiado por quem? Apoiado pelo diário, que abriu flutuante para baixo, buscando boxe, e apoiado pelo semanal, que não demonstrou ainda uma subida. Então, eu tenho o H1, eu tenho o semanal e eu tenho o D1 completado ciclo para poder descer. Então, eu tenho 3 caras aí contra 1. Tá? Quem é que está subindo? Quem é que deve um ciclo de alta do dólar? É o H4. Tá? Quem é que deve um ciclo de baixa? Aí no NZD, o diário. Quem é que deve um ciclo de baixa no Audi? O diário. E quem é que deve um ciclo de alta no dólar? O H4. O que é que vocês percebem nisso? Que o H4 é um time muito inferior ao diário. Então, o peso de compra mais fraco é do dólar. Porque o único que está devendo um ciclo de compra, tá? Aqui, que está devendo um ciclo de compra e não está sendo apoiado por ninguém nesse momento, né? Porque o semanal ele deve um ciclo de compra, mas ele está caindo. Ele não virou ainda, não está lateral, nada. O diário, ele me deve um ciclo de baixa e abriu caindo. O H1 me deve um ciclo de baixa, já abriu abaixo da média. E o H4 me deve um ciclo de alta, mas não está apoiado por ninguém. Então, a menor força compradora é no dólar. Tá? Então, eu tenho que analisar as correlações. E aí, agora, colocando as correlações em pauta, o que é que eu tenho aqui? Uma probabilidade de compra no Audi, uma probabilidade de compra no NZD e uma probabilidade de venda no dólar. E olhando os conceitos, a estrutura, tá? Olhando o conceito, a estrutura. E os times devedores aqui,
que estão devendo alguma coisa, a gente consegue perceber aqui visivelmente que o time mais fraco que deve é o dólar. Tá? Porém, é o que deve aí ter um movimento melhor, para baixo. Tá? Pode ter uma performance melhor. Por quê? Porque a moeda Audi, ela está me dando uma probabilidade de compra e a moeda NZD está me dando uma probabilidade de compra. Então, se essas duas moedas elas são correlacionadas com o dólar negativamente, tá? Negativamente, então a força, a pressão em cima do dólar para cair é mais forte do que a pressão de compra em cima desses caras. Tá? A pressão em cima do dólar é mais forte, porque a correlação eu tenho duas, tá? E eu nem analisei aqui euro, ien, CHF, que também são correlações negativas com o dólar. Apenas Audi e NZD. Só nessas três aqui eu consigo perceber, né, até o time que deve aqui o ciclo de compra, referente às outras moedas, que o dólar ele tem a probabilidade maior da sua queda, devido o time que deve o ciclo, que é um time mais fraco, ok? Ali, porque ele não está apoiado, os outros, o semanal deve, mas ele continua caindo, tá? E a correlação do Audi e o NZD, beleza? Então, o que eu faria ontem, tá? Eu compraria, eu venderia o SD, eu poderia ter uma possível compra no Audi e uma possível compra no NZD, tá? E aí, digamos que eu não quero o dólar. Eu fiquei cismado com o dólar e não quero vender o dólar. Eu quero decidir entre Audi e NZD. Qual seria melhor? Qual eu teria uma probabilidade aí de um portfólio ele ser um pouquinho, ter um desempenho um pouco melhor? Automaticamente o Audi. Por que o Audi? Por causa do semanal, tá? Porque o semanal do Audi, ele não está com a sua compra reduzida. Ele não está aqui. E o seu diário, tá? Ele não está aqui já devendo um ciclo de baixa, mas já dentro do box, né? Já fraco, já caindo. Ele ainda está numa zona compradora, que é acima da verde, né? Devendo um ciclo de baixa, mas ainda na zona compradora. Mas principalmente o seu semanal. Porque o semanal ele está subindo sem restrição nenhuma. Quando a gente pega o NZD ele está dentro do box. Então, a sua força compradora teve uma restrição, né? Então, a melhor performance provavelmente seria o Audi, entre as duas. Então, é assim, pessoal, que eu faço meus análises, uso esses conceitos, tá? E é assim que eu determino aí a moeda que talvez ela tenha uma melhor performance. Tá? Nem sempre, né, acontece, nem sempre eu entro na melhor, porque nós não somos adivinho nem guru, né? O nosso alvo aqui é eliminar a moeda que a gente não vai perder, né? Ou até eliminar a moeda aí que a gente chegue no 0 a 0, ou que seja uma perca irrelevante, né? Mas a finalidade é entrar na moeda que seja vencedora. Nem que a gente perca para um par, para dois, para três, mas o portfólio ser positivo. Então essa é a finalidade. Então para isso eu uso esses conceitos. Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria passar para vocês, tá? É um vídeo aí um pouco extenso, mas não tem como ser menos que isso, né? Não dá para reduzir. São muitas informações, tá? E é assim que a gente opera aí o portfólio da moeda, tá? É um dia a dia, né? É um aprendizado, é uma interpretação do contexto, né? E isso requer aí a prática diária, tá? Mas com certeza todo mundo pode sim
fazer. Beleza, pessoal? Então aqui foi Rui Oliveira mostrando aí como que eu faço, tá? O portfólio da moeda e quais os conceitos que eu uso. Abraço a todos e até a próxima. Fiquem com Deus.